pouca coisa. A gente se decepciona às vezes com palavras que o próprio Espírito Santo de Deus direciona para os servos dele falar, né? E é muito ruim quando você tem que se travar de falar algo ao teu irmão, porque ele pode imaginar que você está falando da carne, não está falando do próprio Espírito Santo de Deus, né? Então, Deus, ele tem nos forjado no fogo, sabe? Eu entendo que somos vaso na mão do oleiro, né? Somos vasos prontos para sermos moldados, porque Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles se negaram ali a se prostrar ao rei, porque se eu sirvo ao Senhor, eu entendo que o meu Deus é um Deus ciumento. O meu Deus é um Deus que entra na guerra, entra na peleja pela minha vida. Mas ele não divide a glória dele com ninguém, né? E nós sabemos que nosso Deus é um Deus ciumento. Nosso Deus é um Deus que ele requer de nós adoração exclusiva, né? E ele nos ensina isso. Prova disso que ele diz que somos o que? Imagem e semelhança dele, né? E existem pessoas, povos, adorando animais, adorando estátuas, né? E se nós temos um Deus ciumento, nós não podemos dividir a glória dele com animais, com estátuas, né? E nós temos visto isso, né? E temos visto também pessoas que querem falar o que pensam, não têm respeito com a sua liderança espiritual, mas elas não estão dispostas a ouvir. Isso é muito ruim, porque a palavra de Deus me ensina que há momento para falar, calar e ouvir. E se o Espírito Santo de Deus usa alguém para que venha me repreender, e eu entendo que aquela palavra foi para mim, eu preciso me consertar, né? Eu preciso andar em conformidade com o que a palavra me ensina. A Bíblia diz, sede meus imitadores, né? Se eu tenho que ser imitador de Cristo, o que eu tenho feito que tem me afastado da presença de Cristo? Aonde eu tenho buscado? Então eu preciso me moldar, né? Ah, irmã, mas como? Como que eu tenho que me moldar? Se você está entrando numa comunhão com Deus, ou você já está numa comunhão com Deus há muito tempo, você não vai andar na casa do Senhor, ou onde for, com roupas, né, que homens te desejem, né? Homens, vocês não vão olhar com um olhar carnal para a mulher dos outros, ou para a mulher que você vê na rua. A Bíblia ela chama tanta atenção para isso. Quer ver algo interessante? A Bíblia diz que se você olhou, né, olhei, pum, e fui embora. Mas você olha e volta a olhar de novo, é porque você desejou no teu coração e no teu olhar, né? E aí quando você deseja, entra o pecado, né? Porque a Bíblia diz que o pecado que você gera aqui, né? É o pecado programado, é pior do que o ato. Porque o ato você comete e você pede a Deus perdão, né? Mas quando você peca aqui, você começa a maquinar na tua mente o que você vai fazer, esse é o pior pecado. Porque é o pecado que você já programou. E assim a gente parte para a área criminal, né? Direito, né? Que diz que quem é o culpado, né? Quando uma pessoa ela paga matadores de aluguel. O maior culpado é aquele que matou ou é aquele que enviou aqueles para matar, né? E aí a Bíblia diz que é aquele que planejou, que arquitetou. Porque quem está matando já está lá mesmo tomado por Satanás. Porque só Satanás, ele incute na mente da pessoa o desejo de matar, o desejo de falar mal do teu irmão,
o desejo de desejar o mal para o teu irmão, o desejo de invejar o teu irmão. Isso aí tudo vem de Satanás, vem dos demônios. Porque a Bíblia diz que Deus ele é amor. Prova disso que nós vemos que o Senhor Jesus, mesmo sabendo que Pedro iria negar ele, mesmo sabendo que Judas iria o trair, né? Quando Judas ele foi até aqueles homens para vender o Senhor Jesus, para combinar como faria e receber aquelas moedas, o Senhor Jesus virou para ele desta forma e falou: amigo, faça o que tem que ser feito. Se fosse eu e você, homem, você, mulher, diríamos assim: vai lá, falso, faz o que você tem que fazer, porque eu sei que você vai falar de mim, eu sei que você vai me vender, eu sei que você vai me trocar a nossa amizade por dinheiro, porque somos carne, sabe? E quando a gente deixa a nossa carne falar mais alto, a gente peca diante de Deus. Porque o Senhor Jesus disse assim: olha, sede meus imitadores. Mas o Senhor Jesus, ele virou para Judas, né? E falou: vai, amigo, faça o que tem que fazer. Sabe? E eu entendo que a cada dia que passa, eu lendo a palavra de Deus, a cada dia, eu preciso a cada dia me consertar mais. Eu preciso a cada dia buscar uma maior intimidade com Deus. Porque eu vejo pessoas dizendo assim: ah, mas Deus usa o irmão fulano de tal numa profundidade. Deus usa a irmã fulana de tal numa profundidade. Por que que Deus não me usa? Porque você fica murmurando, porque você fica questionando, porque você fica invejando o dom que Deus dá ao teu irmão, à tua irmã. E quando o Senhor olha para mim, para você, e vê inveja, sabe? E vê murmuração, Ele não te dá. Porque a gente só recebe quando o Senhor, e eu não vou me cansar de falar isso, e eu tenho falado isso constantemente, quando Ele vê aqui, limpo. E quando Ele vê aqui, limpo. Por isso que a Bíblia diz assim, até para ofertar a casa do Senhor. Se você estiver magoado com o teu irmão, e quando eu falo teu irmão, eu digo homem e mulher. Estiver magoado com o teu irmão, guarda a tua oferta, vai lá, te conserta com o teu irmão, retorna e oferta. A importância de nós sermos imitadores de Cristo, sabe? E quando eu falo assim, sermos imitadores, porque temos errado tanto, estamos errando tanto, a ponto de afastar muitas das vezes o Espírito Santo da nossa vida. Porque a Bíblia diz que o meu corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. E quando eu entendo que o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo, o que eu tenho feito com o templo e morada do Espírito Santo? Porque tudo é uma conformidade. A palavra de Deus, ela vai assim se unindo, sabe? Ela vai assim, casando uma com a outra. Porque eu tenho que estar em comunhão. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz o seguinte, que quando nós vamos até a presença do Senhor Jesus, quando nós vamos até a presença, né, tem um demônio que se apossa do nosso corpo. E quando a gente vai para a presença de Deus, quando a gente começa a se dedicar a Deus, né, prova disso, irmã, como é que eu sei que eu tenho um demônio dentro de mim? Como é que eu sei que eu preciso me libertar? Vamos lá. Existem várias formas de você saber, porque quando você entrega a tua vida para Cristo e fala assim, Senhor, eu tô aqui, me aceita. E aí você começa a pensar assim, poxa,
eu traía meu marido. E como eu me arrependo disso? Porque hoje eu entendo que a minha felicidade não estava naquele que eu me deitava, traindo o meu marido. Aí o marido pensa assim, eu traí a minha esposa. Como eu me arrependo? Ela não merecia. É mulher valorosa, é mulher que ora por mim, é mulher que busca, é mulher que cumpre os seus afazeres de casa. E eu me arrependo. Prova disso que existia um demônio se apossando de você. Existia um demônio dizendo assim, faz isso, porque isso é bom. Ela não merece, ele não merece, sabe? E aí, você se arrepende. Tá aí a prova de que você tinha um demônio se apossando de você e que você se libertou, porque você entregou a tua vida para Cristo. Sabe? E quando eu entendo que o que eu fiz estava errado, porque eu entendo que eu não estava nas minhas faculdades mentais normal, porque existia algo sobrenatural que se apossava de mim para que eu errasse. Porque Deus não nos fez para errar. A Bíblia diz que o Senhor fez o homem. E Deus incumbiu Adão de dar nome aos bichos. E Deus fez os bichos. E o Senhor começou a observar que aquele homem estava só. Até então, o Senhor não tinha falado com Adão sobre a árvore da sabedoria, do conhecimento, do que é bom e do que é mal. Se vocês olharem a história, vocês vão perceber que o Senhor ele não tinha falado para Adão. E aí Deus faz Adão cair no sono profundo e tira da sua costela e faz Eva. E quando Deus faz Eva, Deus fala assim, olha, vem cá vocês dois. Porque a Bíblia diz que o próprio Senhor, ele ia palestrar com Adão e Eva, ali no Éden, né? Ele chegava até o Éden e palestrava com Adão e Eva, toda tarde. E aí Deus fala para eles dois, olha só, podem comer de toda a árvore que aqui tem, do fruto de toda a árvore, menos da árvore do conhecimento. Porque dela se certamente comeres, morrerás. E aí eu vejo que quando o Senhor falou isso, Eva já começou a desejar a árvore. Porque Satanás, ele não entra na tua vida para fazer você pecar, porque ele quer fazer não. Ali ele vê uma brecha para entrar. Ali ele vê uma condição para te destruir naquilo que você está desejando errar. Naquilo que você pensa assim, eu sei que é errado, mas eu vou fazer. Eu sei que é errado, mas eu estou pensando em fazer. Então assim, o que acontece? Quando Satanás ali, ele viu que Eva, ela começou a desejar a árvore que o Senhor falou para não ir, ele começou a planejar, né? Porque a Bíblia diz que Satanás, ele falou assim, eu vou conquistar, eu vou ser maior do que Deus. Eu vou ficar acima dele, olha só que pretensão. Hoje estaria tudo bem conosco se Satanás ele não tivesse olhado para Eva, não tivesse visto ali Eva com desejo de errar. Porque ele também já estava errando. A Bíblia relata que Satanás ele já estava errando. Porque ao contrário do que muitas pessoas falam, que Satanás é feio. Gente, vamos ler a palavra de Deus. A Bíblia diz que Satanás era um anjo de luz. A Bíblia diz que Satanás era um anjo de luz. E a Bíblia diz que era o anjo mais bonito. Anjo de luz. E aí eu vejo pessoas dizendo assim, olha,
Satanás é horrível, é feio. Ele se figura no que ele quiser. Ele toma posse aonde ele tiver um corpo para ele tomar posse. Sabe? Eu já vi animais possuídos por Satanás. Irmã, isso acontece? Então, eu já falei aqui que eu duvidei de homens verem anjos. Vocês podem duvidar de mim, da minha palavra, né? Porque temos direito de questionar, de achar. Tá aí o livre-arbítrio, né? Tá aí o tal do livre-arbítrio. Porque se Deus nos obrigasse a servir Ele, todos estariam servindo a Deus, né? Não existiria ateu, não existiria, né, pessoas para fazer outras coisas. Todos estaríamos prostrados diante de Deus. Todos nós reconheceríamos Cristo. Enfim, né? Então, assim, como Deus nos deu o livre-arbítrio, caiu o livre-arbítrio. Porque eu já presenciei, sim, animais possuídos por Satanás. E quando eu entrei no monte para orar, eu tinha que passar por dentro de um curral. E quando eu adentrei ali, que eu me deparei com aquele curral, eu contemplei aquele cavalo possuído. E eu até falei para as varoas que estavam comigo, eu falei, olha, aquele cavalo ali está incorporado. Não é aqui que o Senhor quer que nós oremos. E elas riram de mim. Amém, glória a Deus. E aí eu entrei, fui na frente, ligada com o Senhor ali, palestrando com o Senhor. E eu vi aquele cavalo possuído, correndo atrás delas duas. E parecia até, sabe, um pique-pega. Elas correndo de um lado e o cavalo ia, elas iam para o outro lado e o cavalo ia. E aí, quando elas viram que o cavalo não estava em cima de mim, e elas falaram assim, vai lá e chama seu fulano. Para ele abrir ali a porteira, chamar o cavalo e a gente sair daqui. Falei, eu disse para vocês. Então, vocês têm todo o direito de questionar, de duvidar. Mas também tem o direito de pedir a Deus para mostrar. Amém? Como eu pedi. Que se de fato o homem, ele pudesse ver, né? Que o Senhor me mostrasse. E o Senhor me mostrou, né? Então, assim, é real. O mundo espiritual existe. Demônios existem. Anjos existem. E ao contrário do que muitos pintam Lúcifer, Lúcifer não é esse bode, essa coisa não, irmãos, tá? Mas ele se transforma no que ele quiser. E ao contrário também do que muitos pensam, não temos poder para demônio nenhum. Não temos, tá? Porque tem gente que fala assim, ó, vamos pisar sim na cabeça do diabo, vamos guerrear com o diabo. Ninguém tem força para ele, não. Não tem, não. Porque quando nós vamos expulsar o demônio que possui o corpo de alguém, eu não falo assim, em nome de Sheila, sai. Em nome do pastor Antônio, sai. Em nome da missionária Priscila, sai. Não. Em nome do Senhor Jesus. É no nome do Senhor Jesus. Porque no meu nome não sai nada. Mas também eu preciso estar com a minha vida no altar. Porque se eu tiver com a minha vida errada, aquele demônio que possui aquela pessoa, ou aqueles demônios que possuem, vai jogar no ralo tudo aquilo que você faz oculto e escondido. Porque Satanás, quando ele quer falar a verdade, ele fala. Aí as pessoas falam assim, ele é mentiroso. É mentiroso sim, ele é mentiroso sim. Mas ele também fala a verdade. Quando ele quer te lançar na lama, quando ele quer te envergonhar. Então, por isso, meus irmãos, minhas irmãs, é necessário sermos imitadores de Cristo. Irmã, é difícil, muito difícil. Eu dirijo
Existem os filhos de Belial, que só o sangue de Jesus. Existem os filhos de Nefilim, que só o sangue de Jesus. Tem hora que dá vontade de separar o carro e falar: ó, meu irmão, tu é o dono da rua não, meu irmão. É o dono da estrada não, meu irmão. Somos, ó, carne, sabe? E é muito difícil. Sermos imitadores de Cristo é difícil. Mas temos que procurar tentar ser todos os dias, sabe? Porque a Bíblia diz que o fim está próximo. O irmão, ontem ele estava lendo, né, um texto em Mateus que fala sobre tudo isso. Eu vou estar lendo esse texto aqui e depois eu vou falar para vocês sobre o texto que Deus me deu. Só para vocês entenderem. E é algo muito forte. Porque às vezes a gente fica assim se perguntando a Deus, né? 15. Mateus 24. Nós ficamos nos perguntando para Deus o porquê dessas guerras, o porquê disso tudo que tem acontecido. Mas a palavra de Deus, e eu peço para os irmãos, deixem os seus nomes aí para oração. Eu não quero orar depois, eu quero orar junto com vocês. Deixa, se você tiver com problema no casamento, um problema de depressão, tiver com alguém internado, sabe? Tiver com um amigo ou com uma amiga passando por uma situação, porta de emprego, deixa aí. Nós temos que crer e somar com os servos do Senhor. Você não vai estar saindo e espalhando o seu problema aos quatro ventos, nem muito menos, expondo na rede social. Não coloca não. Fecha a tua boca. Conta para Deus e conta para aqueles que podem estar intercedendo por vocês. E sabedor que quem acompanha a live aqui conosco sabe que quando você coloca o teu problema, aquilo que você está passando, eu não exponho aqui, viu, irmãos? Porque a Bíblia me ensina que nós não temos que envergonhar, né? O nosso irmão não. Nós não temos que expor o problema dele, né? Eu acho lindo, e de fato, estou falando sem hipocrisia, né? Um padre, né? Porque o padre, ele ouve a confissão da pessoa e ele guarda ali, ele aconselha, né? E quantas pessoas têm ouvido, né, a confissão do seu irmão e têm espalhado aos quatro ventos? Nós não podemos ser assim, né? Eu digo para minhas filhas que não há um bom sem defeito, nem um ruim sem qualidade, né? Às vezes a gente pega uma pessoa e diz assim: nossa, essa pessoa é muito ruim, mas aquela pessoa, ela tem uma qualidade. Nossa, essa pessoa é muito boa, sabe? Tem um coração muito bom, é uma pessoa que ora, é uma pessoa que busca, é uma pessoa que ajuda, é uma pessoa que se o irmão chamar no particular, ela tem 2 quilos de feijão, ela vai dar 1 quilo, ela tem 1 quilo, ela vai dar metade, vai ficar com metade, entendeu? Mas essa pessoa muito boa, ela tem um defeito. E o que acontece, né? Às vezes a gente faz o 99 e quando a gente erra com aquela pessoa fazendo o 99 com ela e nega a fazer aquele 1%, a pessoa ela esquece aqueles 99, né? E joga na cara aquele 1 seu, né? Então olha o que o irmão leu ontem, que se encontra no livro de Mateus. E nós sabemos que aquilo que se encontra no livro de Mateus vai se encontrar também no livro de Marcos e Lucas, porque eram os 3 que andavam juntos, né? E nós sabemos que se nós abrirmos a nossa Bíblia no livro de Marcos, Mateus e Lucas, vai ser coisas que vão bater, né? Claro que dita de uma forma diferente, porque Deus inspirava o homem.
mas era cada um, né, falando de uma forma diferente. Nós vemos aqui no livro de Mateus, no livro de Marcos e no livro de Lucas, falando sobre a mulher do fluxo de sangue, falando sobre a filha de Jairo, né, que muitos acham que o nome dela era Talita, não era. Vamos ler a história para entender que não era, tá? E se alguém quiser que amanhã eu traga uma palavra e explique, manda aí para mim. Vai ser um prazer eu estar estudando com uma dúvida que o irmão ou a irmã queira, né? Aprendendo também, porque nós não sabemos muito que não possamos aprender, né? E o pouco que sabemos nós passamos para o irmão. Então, se alguém quiser mandar algum texto bíblico, minha irmã, eu quero que você explique sobre o livro tal, né? E eu vou pedir discernimento a Deus para estar estudando aquele livro, vou buscar o fundamento daquela palavra e aquilo que o Senhor quer falar para a igreja, tá? Fiquem à vontade, podem falar, tá? Aqui é aberto para que nós possamos nos comunicar, né? E aonde eu errar também, os irmãos têm todo o direito de falar, né? Porque eu fui ministrar ontem, por isso que nós não fizemos a live, mas a missionária Priscila fez ao vivo na palavra, e aqueles que acompanharam a palavra que eu dei ontem, o Senhor havia me dado aquela palavra na madrugada de ontem, 1h30 da manhã, né? E depois a irmã veio falar comigo, que era realmente o que a igreja ela precisava ouvir, um despertar, né? Porque é muito bonito quando você convida alguém para ministrar e a pessoa, e Deus usa a pessoa justamente para estar falando aquilo que a igreja precisa ouvir, né? Porque quando eu chamo alguém lá na igreja para trazer a palavra para ministrar, são homens e mulheres compromissados com Deus, são homens e mulheres que buscam orar, jejuar, sabe, está entrando em comunhão e realmente o que o Espírito Santo de Deus fala ou é para exortar ou é para corrigir, né? Porque a Bíblia diz que Deus, ele corrige a quem ele ama. Então, se ele te ama e se ele me ama, e se eu preciso de uma correção, glória a Deus por isso, né? E aí o irmão leu Mateus capítulo 24, aquele que tiver com a sua Bíblia aberta, por gentileza, acompanha comigo, que diz assim, olha, o sermão profético, o princípio das dores. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular dizendo, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Olha só, naquela época, antes da crucificação do Senhor Jesus, e aí nós vemos que passaram milênios e milênios de tempo. E aí eu vejo um livro tão antigo, um livro tão, né, porque as pessoas chamam de careta, né? Não é não, irmãos. É um livro, a Bíblia, a palavra de Deus, é tão atual que nós vemos que tem acontecido. Olha só. E aí Jesus respondeu, disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Olha só, nós não temos visto aí muitos homens dizendo que é o próprio Cristo encarnado? Nós não temos visto aí muitos homens dizendo assim, eu sou Cristo, como muitos têm seguido esses homens? Se vocês puxarem aí no YouTube,
vocês vão ver que tem homens que se intitulam Cristo. E que existem pessoas se curvando e adorando. Mas a Bíblia e o próprio Senhor Jesus diz isso. Olha só. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. A muitos. Então estamos despertando? Eu também estou ouvindo, mas deve ser... Estamos atentando para isso? É, Jesus. É o vivo e a cores aqui. E vocês dizem, ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Minha irmã, o que está acontecendo na Ucrânia? O que houve em Petrópolis? Não foi algo que aconteceu. Nós temos visto isso. Quantas pessoas morreram ali em Petrópolis, né? Quantas pessoas existem? Pessoas. Misericórdia, Jesus. Tá demais esse barulho aqui. Então, assim, nós temos visto que quantas famílias padeceram, quantas famílias têm chorado, quantas famílias morreram e quantas pessoas têm chorado, quantas famílias acabaram. Ah, porque estava em pecado? Não. Porque o Senhor Jesus, quando ele foi curar um jovem que nasceu surdo, cego de nascença. E os discípulos perguntaram assim, Senhor, quem pecou? O pai, a mãe, para que a criança viesse dessa forma? E aí o Senhor Jesus vira para ele e fala assim, ninguém pecou. Era necessário que isso acontecesse para que se cumprisse a minha palavra. Palavra de meu pai. Misericórdia, Jesus. É necessário. E aí nós vemos assim, o Senhor Jesus falar assim, ó, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Nação contra nação. Nós temos visto a Rússia se levantar contra a Ucrânia. Nós temos visto outros países se aliar à Rússia para destruir a Ucrânia. E ontem eu estava vendo a reportagem e uma ucraniana falando o que nós fizemos para que vocês fizessem isso. E aí não é nação se levantando contra nação? Não é reino contra reino? E haverá fomes e pestes. E aí quando fala de fome, quanto tempo nós temos visto fome na África? E aqui no Brasil também nós temos visto. Existem pessoas aqui no Brasil preocupadas com as fomes, com a fome que acontece na África. Não dizer assim que nós não devemos nos preocupar, porque nós somos seres humanos e nós vemos crianças, né? E eu estava vendo assim uma reportagem, a qual toda vez que eu vejo essa reportagem, eu choro mesmo, muito, porque nós somos seres humanos, porque nós vemos ali uma criança, sabe, tão magra, que nós vemos os ossos aparecendo e nós vemos aquela criança pele e osso. E o que eles fazem ali para comer, irmãos, é doloroso.
É doloroso de ver que eles pegam barro e vão moldando aquele barro em forma de uma broa, sabe? Em forma de um pão redondo. E eles pegam aquele barro molhado na água, vão fazendo aquele formato e colocam no sol. E quando seca, eles vão comer aquele barro molhado na água. E aí a gente vê que de lá vem a malária, vem a febre amarela, outras tantas doenças. Porque nós sabemos que aquela água deles são água contaminada. Nós sabemos que aquela terra ali, animais defecaram, animais urinaram. Mas aqui também no Brasil nós temos famílias, nós temos crianças também passando fome. Nós vemos que as mães se preocupam em colocar o seu filho numa creche, se preocupam em colocar o seu filho numa escola, porque ali é o único sustento, é o único meio de alimento que aquelas crianças têm. E às vezes chegam na escola de manhã e a refeição daquelas crianças é aquele café da manhã que é dado lá na escola. Aquele almoço é aquilo que aquela criança come ali naquela escola. E a gente se preocupa, temos que nos preocupar sim, porque somos seres humanos, temos coração. Mas nos preocupamos muito mais com quem está lá fora. Mas não nos preocupamos com quem está ao nosso redor, né? Eu vejo crianças, e não vai muito distante, não. Tem orfanato aqui em Nova Iguaçu. E ali você vê crianças abandonadas pela sua mãe, pelo seu pai, né? Às vezes a pessoa engravida e o homem ele não queria o filho e larga a mulher. E a mulher não tem condições de trabalhar ou porque a porta de emprego está difícil mesmo. E nós sabemos disso, né? Quantas empresas fecharam, quantas pessoas que tinham poder aquisitivo bom hoje estão sofrendo porque fecharam a sua empresa, porque devem muito, porque estão desesperados, até querendo se matar, porque estão devendo, porque os funcionários jogaram na justiça, porque os funcionários precisam receber e eles querem pagar, mas não têm condições financeiras para pagar, porque veio aí essa pandemia e tomou tudo e teve que fechar as portas. Nós estamos aqui no município de Nova Iguaçu, num bairro de Nova Iguaçu, né? O monte é num bairro de Nova Iguaçu e a igreja é num bairro de Nova Iguaçu, né? E eu passo em Nova Iguaçu, lá no centro comercial, e eu vejo quantas lojas fecharam, quantos restaurantes também fecharam, quantas pessoas não suportaram a crise, porque muitas pessoas tiveram que ficar na sua casa, não podiam nem ir para o seu local de trabalho. E nós vemos aqui que muitos empresários se desesperaram. Muitos estão pensando até em tirar a vida, sabe? Mas o Deus que eu sirvo, a qual vocês também servem, a qual somos todos imagem e semelhança, ele diz que tem uma saída. Embora a gente não veja a saída, embora quando aqueles homens de Jericó, quando eles olharam ali e viram ali aquele povo de Israel chegar ali, eles debocharam do povo de Israel. Eles disseram assim, não vão conseguir nunca, nunca. Porque aqui é impenetrável. Jericó é impenetrável. Jericó, ninguém entra se não for pelos portões a serem abertos por nós mesmos. Eles ali duvidaram, mas o Deus que nós servimos é um Deus a qual abre o mar vermelho. É um Deus a qual envia as 10 pragas. Mas o povo de Israel não é atingido. É um Deus que fala assim, olha só,
Vai lá, eu te garanto. Porque quando Deus fala, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele garante. Então, por que você pensa em tirar a tua vida? Porque fechou as portas da tua empresa? Porque fechou as portas do teu restaurante? Porque fechou as portas da tua loja? É no meio do teu vale, é no meio do teu deserto que você tem que adorar. Porque ainda que você se coloque na caverna, como Elias se colocou, o Senhor fala, sai da caverna, me busca, porque eu tenho para te dar, porque não é o homem. Quando Paulo, ele foi preso, ele ali, um homem de fé, um homem de grande fé, um homem de autoridade espiritual muito grande. Paulo, ele questionou, porque Paulo era carne. Elias era carne. E Paulo questionou, eu estou preso, e agora? O que vai ser de mim? Deus me mandou vir aqui, a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, é 23, que fala sobre a prisão de Paulo, uma das prisões de Paulo. Não sei se é Atos dos Apóstolos, capítulo 23, ou se é Atos dos Apóstolos, capítulo 27, ou 25. Os irmãos, eles fiquem à vontade para pesquisar. Eu não me lembro se é 23, 25 ou 27, que fala sobre a prisão de Paulo, né? E Paulo, ele começa ali a questionar se realmente era da vontade de Deus ele ir para aquele lugar evangelizar. Ele ir para aquele lugar para falar de Deus, né? E aí, a Bíblia diz que o próprio Deus foi ali naquele lugar e falou com Paulo. Foi eu que te enviei. Fica tranquilo. Eu vou te tirar daqui. Então, aos nossos olhos é impossível, e a solução que tem é eu cair na depressão e eu me matar, porque me matando acabou tudo. Não. Acabando, você pensa, começa o caminho de inferno, porque o lago de fogo e enxofre existe. O pastor Cláudio Duarte, ele fala algo muito interessante. Você não precisa crer no céu. Não precisa. Acredita no céu aquele que conhece a palavra, aquele que verdadeiramente quer andar em comunhão com Deus. Acredita no céu. Agora o inferno não precisa você crer, não. Precisa não. Não precisa você crer, mas ele existe. E aí quando a pessoa pensa assim, vou tirar minha vida, acabou tudo. Acabou não. Sabe por quê? Você vai deixar, homem, a tua mulher frustrada. Você vai deixar a tua mulher se sentindo a pior das mulheres. Porque se você diz que você ama a tua mulher e você fala que você vai tirar a tua vida, como que você acha que a tua mulher vai se sentir? Uma fracassada, uma derrotada. Porque ela vai dizer assim, como que ele dizia que ele era feliz comigo? Como ele dizia que ele me amava? Como ele dizia que eu era uma mulher que somava com ele? Uma mulher que era a base dele, e ele faz isso. E aí, a mulher acaba até se fechando para não se relacionar mais com ninguém. Por quê? Porque ali ela vai acreditar que ela é uma derrotada, ela é uma fracassada. E ela vai começar também a incutir na mente dela que ela também precisa dar cabo da vida dela. E assim é a mulher também que for fazer isso. Como é que esse homem vai se sentir? Como é que o teu filho vai se sentir? Sabe, porque os nossos filhos, eles olham para nós e veem em nós um exemplo. E veem em nós uma base. Não interessa o teu passado. Se antes você usava o teu corpo como meio de alimento, mulher.
sabe? Se antes você roubava, homem, se você matava, se você se prostituía, não interessa o teu passado, porque aquele que abre a boca para estar falando o teu passado, ele está fazendo o papel de Satanás. Porque a Bíblia diz que eis que o teu passado, quando você fala assim, Cristo, me aceita como uma nova criatura, eu quero te servir. E aí vem pessoas para estar falando do teu passado, eu quero dizer para você esta manhã, está fazendo o papel de acusador. E quando a gente faz o papel de acusador, a gente está dando brecha para Satanás. E Deus não quer isso, porque a Bíblia diz que eis que o teu passado eu joguei no mar do esquecimento, né? E aí nós vemos assim, Paulo, quem era Paulo? Era Saulo de Tarso, um perseguidor dos cristãos. Um homem que perseguia, um homem que matava, um homem perverso. E aí eu vejo um homem que o próprio Deus se apresenta para ele e fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? E o mesmo homem a qual Saulo, ele ia matar naquele lugar, porque ele estava indo com o intuito de matar aquele que cuidou dele ali. É o mesmo homem que Deus fala assim, vai lá e fala com Saulo, que troco eu o nome dele. E Saulo de Tarso, ele ficou ali por volta de 3 anos e meio, sabe, estudando, orando, jejuando e buscando uma intimidade com Deus para que pudesse fazer a obra. Então nós não podemos fazer a obra de Deus de qualquer maneira, não. Não simplesmente chegamos, abrimos a Bíblia e falamos assim, o Senhor manda fazer isso. Se nós nos convertemos ontem e estamos falando hoje, estamos pregando hoje, estamos evangelizando hoje, não, tudo é um processo. Há um processo de libertação. Tem pessoas que têm um processo de libertação rápido. Tem outras que o processo de libertação já é mais demorado. E aí mesmo esse tempo que Paulo ele teve para estar estudando, para estar orando, para estar jejuando, para estar tendo conhecimento do Senhor Jesus, quando o Senhor mostrou para ele que ele estava preparado, aqueles homens que falavam da palavra de Deus, sabe, os discípulos, os seguidores de Cristo, duvidaram. Foi necessário aquele homem a qual Saulo de Tarso, hoje Paulo de Tarso, falar, testificar e testemunhar. Não, está convertido. É um seguidor de Cristo. Vai falar da palavra de Cristo, porque o próprio Senhor falou comigo. Então, tem situações que vai ser necessário pessoas testemunhares ao meu respeito e ao teu respeito. Só que aquele que se coloca para estar jogando na cara aquilo que você fazia, enquanto eu tenho um Deus que diz o teu passado o Senhor lançou no mar do esquecimento, está fazendo o papel de Satanás. E aí eu vejo Deus dizendo para nós, sabe, que se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes, né? E aí a gente tem visto o Covid, o Omicron, tantas coisas. E nós vemos um surto, uma epidemia que está há mais de 2 anos aí presente. E afastou muitos da presença de Deus. E deixou muitos com tanto medo a ponto da depressão aflorar, a ponto da pessoa ficar dentro da sua casa sem ter forças para lutar. E aí pessoas que não têm sabedoria falam, depressão é demônio. Síndrome do pânico é demônio. Eu não vejo pessoas amando. Eu não vejo pessoas falando
com amor ao próximo. Eu vejo pessoas acusando, eu vejo pessoas condenando, mas eu também vejo pessoas, sabe, dormindo em nosso meio. Pessoas que eram para levantar, colocar a mão no arado e fazer o ID. E visitar aquela pessoa que está com depressão e falar assim, ô filhinho, vamos lá, ergue a tua cabeça. O que é do médico, o médico faz, mas o que é de Deus, você precisa erguer a tua cabeça e fazer. Você precisa se levantar e entender que o teu Deus tem olhado por você. Você precisa entender e se levantar e fazer a obra e fazer o ID. É difícil, tá doendo, tá gemendo, tá chorando, tá ficando enclausurada dentro de casa, não quer ver ninguém, não quer receber ninguém, não quer nem colocar o pé de porta para fora, mas você precisa guerrear e entender que tem um Deus que pode fazer por você. O que é do médico, o médico faz, mas o que é de Deus, se levanta que Deus ele vai fazer. E aí eu vejo um Deus dizendo assim, olha, haverão pestes, terremotos em vários lugares. E nós não temos visto. Outrora nós víamos terremoto na China, nós víamos terremoto no Japão, nós víamos terremoto fora do Brasil. E a gente tem visto terremoto aonde? No Brasil. Prova disso, as coisas que aconteceram lá em Minas Gerais. Né? Aquela avalanche que houve em Minas Gerais, que tem até corpos até hoje desaparecidos. Cidades lá que acabaram, que viraram cidade fantasma. E nós sabemos que Petrópolis não está diferente. E já tem tomado uma proporção terremoto no Brasil. E a Bíblia, ela diz isso. Olha, no tempo de Mateus, no tempo de Lucas, no tempo de Marcos, são discípulos, seguidores do Senhor Jesus. Discípulos que andavam com o próprio Senhor Jesus aqui na terra. Já dizia sobre isso. Em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Olha, são um princípio. Ah, missionária, mas haverá coisas piores? Meu irmão, minha irmã, piores. É por isso que o Senhor Jesus está dizendo assim, olha, abre a porta que eu quero entrar e eu quero cear contigo. E eu quero que tu ceie comigo. Eu estou ouvindo. Os sinais estão aí para aqueles que estão lendo a minha palavra, aqueles que crerem. E quantos não estão acreditando nos sinais? Nós temos crianças que estão acometidas com depressão e crianças que têm se matado, irmãos. Porque os pais dizem que são frescura. Porque os pais dizem que isso não existe, que criança não tem depressão. Mãezinha, paizinho, observe os seus filhos. Abrace-os, cuide. Leve para uma psicóloga, se necessário for para um psiquiatra. Aleluia. Não é vergonha. Vergonha é negligenciar essa doença, a qual a Bíblia relata no Evangelho de 1 João. Em outros dados, relata homens que guerreavam e que dizem que homens que perderam sua família por conta da guerra aqui, eu estou falando de Bíblia, se sentiram doentes, com uma aflição dentro deles. E é real. É real. E às vezes as pessoas se fazem de forte. Você não precisa lançar aos 4 ventos que você tem depressão. Mas você precisa tratar. Mas você precisa também buscar a Deus. Para que você busque fortalecimento para buscar o médico para se tratar. Porque ninguém consegue nada sozinho. Aquele que bate no peito e diz eu quero, eu posso, eu faço, é mentiroso. Eu não consigo sozinho. Eu não caminho sozinho. Eu preciso de pessoas que estejam comigo numa mesma ligação.
E é necessário que eu me apegue com Deus. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras, ele não arrebenta. Porque o cordão de 3 dobras, a pessoa, o homem que serviu a marinha, ou a mulher, sabe, né, que os nós de marinheiro, né, você não consegue desfazer. E assim é o cordão de 3 dobras. Ele não arrebenta, sabe? Por mais que você queira puxar, ele não arrebenta. E a Bíblia diz que é bom que 2 caminhem juntos, porque se um cair, o outro levanta. Então entenda que com as tuas forças você não vai conseguir. Perdão. É necessário você guerrear, é necessário você pelejar, mas você entender que Deus, ele é o centro de tudo. Glória a Deus. E aí eu vejo a Bíblia me dizendo que é o princípio de tudo. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Não é assim? Quando o Espírito Santo de Deus manda falar algo, e a pessoa sabe que é Deus cobrando, ela se aborrece. Ela se aborrece com a palavra de Deus, ela se aborrece com aquilo que é dito. Ela pensa o quê? Ah, tá falando direto para mim, sabe? Ela não veste a camisa e diz assim, eu tô errando aqui, eu preciso me consertar aqui, eu preciso fazer, sabe? E eu fui num culto de ação de graça no sábado retrasado, e uma missionária falou algo que me chamou a atenção, e eu estava falando hoje com a missionária Priscila. Por mais que façamos para Deus, não é nada. Por mais que façamos para Ele, ainda estamos fazendo pouco. Porque eu vejo um Deus que carregou o meu problema e o teu problema. E o que nós temos feito por Ele, para a obra dEle? Porque aí eu vejo um Deus que diz assim, ó, naquele grande dia muitos dirão assim, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu libertei. E aí o Senhor fala para mim e para você assim, olha, muito bom. E as obras? E as almas? Cadê as almas? Quer chegar para cá para sair do sol? Não, tá bom. E as almas? Cadê as almas? O que você fez quando eu mandei que você fosse até o teu vizinho e falasse com o teu vizinho? O que você fez quando você estava lá naquela fila do banco e eu falei com você, abre a tua boca? Ah, Senhor, eu prefiro ser na rua crente 007, agente secreto. Porque senão as pessoas vão falar assim, ai, careta, brega, evangélico, evangélica. Porque hoje nós estamos falando de Cristo, sabe, é careta, é brega. E eu não estou nem aí. Eu não estou preocupada com quem vai me chamar de careta, com quem vai me chamar de brega, não. Eu quero é Cristo na minha vida. Porque eu entendo com essa palavra aqui que o Senhor Jesus já está às portas. Eu entendo que todos esses sinais já têm se cumprido e há muito tempo. Só que eu também tenho visto os próprios crentes duvidarem. Aqueles que ministram a palavra duvidarem. Tem rumores de guerra, prova disso que está acontecendo com a Ucrânia. Nação se levantará contra a nação, Ucrânia e Rússia. E nós vemos aí que há um tratado. Igreja, meus irmãos, despertem. Há um plano aí para que a igreja feche as portas. Cultue com a porta fechada. Sabe? Cultue com a porta fechada. E depois proíba. E depois proíba nós andarmos com a Bíblia.
Se você pode ler hoje a palavra de Deus, leia. Coma ela, deguste ela, se alimente dela, porque haverá um tempo que você vai querer ler a palavra de Deus. E haverá um tempo que você não encontrará em rede social. Haverá um tempo que você não terá na sua casa. Porque o anticristo virá. Nós sabemos aí que já há um projeto de lei para unificar a moeda. Está na Bíblia. Isso aí acontecendo. E nós temos visto isso dizer na rede social, nós temos visto isso dizer nos jornais. Não é porque nós não gostamos de determinada emissora, que é uma emissora que a gente sabe que tem condenado a família. É uma emissora que tem mostrado coisas absurdas, que a gente não tem que ver, não. Temos que ver, sim. Porque é através de lá também que a gente vê o que está aqui na Bíblia. Há uns 4 meses atrás, ou 5, se não me falha a memória, essa mesma emissora estava falando sobre um projeto que já está em trâmite nessa organização sobre a unificação da moeda. E aí a gente vê que isso aqui está na Bíblia. A gente vê que está no livro de Apocalipse, a gente vê que está no livro de João, a gente vê que está em Marcos, a gente vê que está em Mateus e a gente vê que está em Lucas. Quais são os sinais? Olha só que interessante. Sangue e fogo, hein? Olha só. Muitos virão em meu nome dizendo que é Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhais, não vos assusteis, porque é misto que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados em toda a gente por causa do meu nome. Olha, que interessante. Nós sabemos que existem missionários que foram mortos, foram perseguidos. Porque tem locais aí, e é um desses locais que está guerreando, que proibiu falar de Deus, que está perseguindo os cristãos e estão matando. Eu vi vídeos que me doeu a alma. Eles entraram na casa de um casal de missionários que tinha 3 filhos. Um de 10, uma de 6 e uma criança de 3 meses. Irmãos e irmãs, amados e amadas, eles pegaram aquele bebê de 3 meses, eles colocaram uma cordinha no pescoço daquele bebê e eles enforcaram aquele bebê. Eles enforcaram uma criança, um bebê de 3 meses. Eles mataram uma criança enforcada de 6 anos. Eles mataram uma criança de 10 anos. E nós temos visto, e a Bíblia relata, o amor de muitos esfriaria. E aí eu vejo homens possuídos por Satanás, sendo usados por Satanás e seus demônios, tendo prazer na morte de um inocente. Já está acontecendo isso. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados por todas as gentes por causa do meu nome.
Isso ainda não está acontecendo no Brasil. Ainda não. Estamos sendo perseguidos sim, porque em rede social eu vejo, porque a missionária printa algumas coisas e eu tenho visto pessoas dizendo, esse povo não tem o que fazer, mas é esse povo à toa que tem orado para que esse povo que questiona, esse povo que persegue, esteja de pé. Porque se não houvesse um povo clamando lá no Egito, cativo há 400 anos, um pequeno povo clamando, aquele povo não sairia dali, daquele cativeiro, daquela humilhação que aquele povo passava para ir para a terra prometida, para sair dali daquele cativeiro de escravidão. E eu vejo um povo que é abençoado por um pequeno povo que clama, mas ele questiona. Ele nos chama de à toa. Mas quando ele vê um filho no leito da morte, quando ele vê a esposa no leito da morte, ou quando a mulher vê um esposo no leito da morte, lembra daqueles à toa que estavam intercedendo e clamando. Esses missionários, eles podiam continuar no Brasil e estarem com a tua família toda, inteira, vivo, clamando, orando, buscando ao Senhor e fazendo a obra dele aqui. Mas eles foram lá fazer o IT. Eu vejo muitas pessoas questionarem Jonas, porque Jonas ele hesitou em ir para Nínive. Mas ninguém sabe o fundamento, o porquê que Jonas ele não quis fazer aquilo que Deus mandou. Ah, Jonas foi desobediente. Jonas foi desobediente. Foi e não. Porque se Deus fala comigo assim, ó, vai lá nesse lugar aí, que eles estão matando meus servos, vai lá, vou te usar lá. Eu vou? Vou nada. Não vou não. Irmãos, eu estou falando com vocês aqui numa sinceridade de alma e de espírito tão grande. Porque não adianta eu falar para os irmãos assim, eu vou sim. Mentira, vou nada. Quem quer morrer? Nós fazemos a vontade de Deus, mas não temos pressa de morrer e não queremos morrer. Tem situações que a gente vê que a gente diz assim, meu Deus, eu não quero. Eu não quero pegar o meu marido, eu não quero pegar as minhas filhas e eu não quero ir para onde esses missionários foram decepados. Prova disso foi o que aconteceu com Jonas. Quando Deus falou assim, Jonas, se prepara, vai para Nínive. Jonas pensou, eu vou para Nínive? Eu? Vou nada. Quantos missionários foram para Nínive a pregoar a palavra de Deus e aqueles ninivitas mataram aqueles missionários? Lá naquela época já existia isso. Aí Jonas, muitos falam, Jonas covarde. Covarde? Então eu sou também. Porque se Deus falar comigo assim, ó, minha filha, vai lá naquele lugar lá, onde tu viu esses vídeos aí, que o bebezinho de 3 meses foi enforcado, a criança também de 10 anos, a de 6 também foi enforcada, vai lá. Vai lá que eu quero te usar sobremaneira naquele lugar. Eu não vou não, irmãos. Vamos falar a verdade. Estamos aqui num papo direto, falando sobre a palavra de Deus. Não vou. Eu prefiro que o Senhor me fulmine aqui no Brasil, mas que eu me fulmine sozinha, do que as minhas filhas e o meu marido. Porque Jonas, quando ele pegou aquela embarcação para ir para outro canto, ele pensou, eu vou fazer o que lá em Nínive? Quantas pessoas foram mortas ali por aqueles ninivitas? Porque foram lá pregoar a palavra de Deus e aqueles ninivitas cortaram a cabeça, queimaram vivo. Só que Jonas ali, ele olhou pelo fato que aconteceu.
Ele não olhou assim, que se Deus estava mandando, Deus ia livrar ele da morte. E se Deus falar comigo, eu não vou olhar isso não, irmãos, que Deus vai me livrar da morte, não. Eu vou, na real, ficar com medo e ponto final. Entendeu? A verdade é essa, nua e crua. Vou ficar com medo real. Então, assim, Jonas, ele entrou naquele barco e ele falou assim, vou até dormir para mim não ficar com a minha mente atribulada. Não ficar pensando que eu precisava ir para Nínive, estou indo para outro caminho. E ali Jonas, ele estava no meio daqueles homens e a Bíblia diz que nenhum daqueles homens, eles estavam ali que servia a Deus. Sabe? Eles tinham os seus outros deuses. Eles acreditavam e tinham outras crenças. Eles não conheciam a Deus. E aí, o que acontece? Começa o mar a ficar revolto. Porque Deus, ele começa a usar a estratégia para você entender que você tem que fazer o que ele quer. Ah, mas a irmã está falando uma coisa e a irmã está falando que não vai. Pois é, desse jeito. A gente tem medo de morrer assim, na forma covarde, é verdade, tem. Ainda mais falando do amor de Deus, da misericórdia de Deus, né? Então, enfim, né? Se hoje eu achar um homem ou uma mulher com uma fé que a Bíblia relata, eu digo assim, parabéns, eu preciso ser metade do que você é. Porque ninguém vai aguentar uma Jezabel 40 anos perseguindo. Ninguém vai aguentar descer o olho, né? E esperar 18 anos, como Davi esperou. Porque tem pessoas até buscando aí templos para ser consagrado por seu bel prazer. Entendeu? Vou buscar a consagração porque eu tenho chamado, não é assim não. O chamado é dado por Deus. Né? E quando o homem desce o azeite, a pessoa se perde, acaba até saindo dos caminhos do Senhor, infelizmente acaba nem voltando mais. E aí, infelizmente, né, o caminho não é bom. Né? E aí a gente vê que ali aqueles homens começaram a lançar sorte. Vamos lançar sorte. Vamos ver aí quem é que está errado aí para se consertar, porque isso aí precisa cessar. E aqueles homens, eles começaram a jogar a bagagem fora, sabe? E aí, quando perceberam Jonas estava lá tranquilão, dormindo, né? Aí aqueles homens falam assim, confessa aí, o que tu fez? Qual é o teu Deus? E Jonas fala, né? Eu creio no Deus Altíssimo. E isso tudo que está acontecendo é por causa de mim. Porque nós temos que entender e saber e reconhecer quando as coisas acontecem, porque nós somos cabeça dura, porque nós somos teimosos, porque nós estamos vendo Deus cobrar de nós e nós não queremos nos posicionar, nós não queremos colocar a mão no arado do Senhor e falar assim, vai lá e fala com o meu servo, vai lá e fala com a minha serva, eu não quero não, vai lá e faz isso, eu não quero não, vai lá e limpa a tua igreja, eu não quero não. Vai lá, quando você chegar na tua igreja, serve uma água para os teus irmãos, serve uma água para aquele que está ministrando a palavra. Eu não quero não, vou sentar e vou ficar tranquilão lá. Porque a pessoa não quer fazer nada. Aí depois fica questionando a Deus, por que eu estou passando por isso, por que eu estou passando por aquilo? O que você tem dado para Deus? O que você tem feito para Deus? Se aqui no Brasil a gente não passa o que os outros países aí têm passado, né? Porque tem países aí que não acreditam em Deus e ponto final. Não creem em Deus e ponto final. Será que é normal eu ver o meu irmão que sai daqui do Brasil para estar falando da palavra de Deus e morrer com a sua família? Ou nós temos visto o cumprimento da palavra? É normal? Ou nós temos visto o cumprimento da palavra? Porque, irmãos, se nós temos vivenciado algo normal, sinceramente, se nós reconhecemos tudo isso que está acontecendo e tudo isso que a Bíblia me relata e te relata como normal, eu não sei. Então,
Nós temos que deixar de ser praticantes da palavra de Deus. Porque se para mim está tudo normal, eu tenho que me fechar na minha casinha, né? Na minha caixinha de loucura e parar. Porque se haverá rumores de guerra, terremotos, e eu vejo que já lá no tempo de antes do Senhor Jesus, né, Jonas, ele já ficou com medo, porque ela já naquela época já matavam as pessoas que falavam de Cristo. Imagina hoje, que eu vejo algo que aos meus olhos é errado e o mundo está dizendo para mim assim, tá certo. Você que está na contramão, você que é careta, tu que é boba. Porque eu vejo pessoas dizendo assim, o mundo não tem nada a oferecer. Tem sim, tem. Tem sim, tem. Claro que tem, claro que tem. É muito bom quando eu vou passear e eu deixo o meu compromisso. É muito bom quando eu, dia de domingo, não me preocupo em estar na igreja, porque eu preciso ir para o shopping, porque eu preciso passear, porque eu preciso estar com a minha família. E aí, cadê Deus na tua vida? Buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas, elas vos serão acrescentadas. Irmã, mas eu tenho que ter um tempo para minha família. Tem sim, claro que tem. Eu não estou dizendo aqui que você tem que estar na igreja cultuando a Deus em união, ouvindo a palavra de segunda a segunda, não. Eu não estou dizendo que você, como mulher, não tem que ter a tua obrigação carnal com o teu marido, não. Eu não estou dizendo, homem, que você não tem que deixar, né? Porque eu tenho uma intimidade com Deus, eu deixar minha obrigação de homem carnal com a minha esposa, porque isso é vergonha. E para com essa história de dizer assim, olha, eu tenho que dormir adornado, porque se o anjo vier, eu tô de qualquer maneira. Tu tá com teu marido ali, marido, tu tá com a tua esposa. Vamos entender, irmãos. Levar a palavra de Deus a sério, mas não vamos também horrorizar a palavra de Deus. Porque nem tudo é da forma que nós pensamos que é, não. Sabe? Vamos parar com isso. Você tem a tua obrigação com teu marido, mulher. Marido, tu tem a tua obrigação com a tua esposa. Porque Deus fez o casal, né? E quando se une, a Bíblia diz que é uma só carne. Então, quando você está num ato com teu esposo, ou o esposo, você está num ato com a tua esposa, é uma só carne. Então, a tua obrigação no casamento tu tem que cumprir, querendo ou não. Entendeu? Você não vai fazer aí um propósito de jejuar um mês, e um mês você não vai tocar na tua esposa. Um mês a mulher não vai tocar no esposo, porque é propósito. Aí, o que acontece? Aí a mulher faz aí um jejum aí de um mês, né? Começando da noite pro dia. Primeiro que jejum que você pega à noite não é válido. A não ser que você vai ficar aí 3 dias jejuando direto, né? A Bíblia diz que quando eu jejuo, eu tenho até que lavar o meu rosto para que o meu irmão não perceba que eu estou jejuando. Você imagina eu fazer um jejum? Vou fazer um jejum. Vamos lá, vou fazer um jejum de meia-noite até 10 horas da manhã. Cumpri o meu jejum. Olha, foi de meia-noite. Não, mas você não dormiu? Ou você come dormindo, você bebe dormindo? Aí tem pessoas... Tem mulheres que vão fazer o seu jejum, né? Vou fazer um jejum de um mês. Aí faz esse jejum de noite pro dia. Aí o marido vai tocar nela. Não tô, olha, eu tô no propósito. Aí o marido arruma outra na rua. O inimigo tá furioso.
O inimigo acabou com o meu casamento, mas nem tudo também é o inimigo. Nós estamos dando legalidade a Satanás, a qual ele não tem muitas das vezes. Tem pessoas que ensinam a Satanás com tanta maestria, com tanta autoridade, que Satanás ele senta numa poltrona do inferno dele, do fogo dele lá, do enxofre dele, cruza os braços, dobra as pernas e aprende. Porque cadê o meu amor? Cadê a minha obrigação? A Bíblia me ensina tudo isso. A Bíblia diz que haverão rumores. Nação se levantará contra nação. Muitos terão a sua vida ceifada. E nós vemos que desde lá de Nínive isso já acontecia. Ah, Jonas foi covarde. Não foi, não. Jonas, ele não queria, era estar ali morrendo. Sabe? Mas foi o próprio Deus que mandou. E aí a Bíblia diz que Jonas falou assim, olha, eu tô aqui, isso tudo que está acontecendo aqui, a culpa é minha. Porque Deus mandou que eu fosse para a direita e eu desviei o caminho e fui para a esquerda. Aí aqueles homens falaram assim, e aí, o que nós devemos fazer? E aí, olha como é que é interessante. Olha como é que nós devemos atentar nessa passagem de Jonas. Jonas ali, ele entendeu que se ele se lançasse ao mar, era suicídio. E suicídio é inferno, sabe? É ranger de dente, é pranto, é fogo. Porque nós vemos a parábola do rico, né? E de Lázaro. E nós vemos que o rico falou com Abraão o quê? Pai Abraão, permita que Lázaro venha aqui, só molhe a minha boca com toque nos meus lábios com a ponta do dedo dele. A Bíblia relata isso. Porque enquanto vida o rico tinha, ele desfrutava, ele fazia, acontecia. E Lázaro não, Lázaro sofreu a vida dele toda. Lázaro foi acometido de lepra, Lázaro mendigou o pão. Mas Lázaro não perdeu a fé dele. E aí, na hora de morte, Lázaro exaltado no seio de Abraão. E o rico, que outrora tirava onda, que comia o que ele queria, que vestia o que ele queria, que calçava o que ele queria, que tinha a terra que ele queria, que tinha a casa que ele queria, estava onde? No inferno. Porque não deu crédito à palavra de Deus, porque não ouviu a palavra de Deus. E aí Jonas aqui, ele entende que se ele se jogar no mar, ele vai para o inferno, porque é suicídio. Por isso que nós devemos ter o cuidado. Tá aí a importância de você que está com depressão, buscar o homem, o médico, a medicina. Em nome do Senhor Jesus. Busque. Não é vergonha. Deixa esses crentes céticos que quiser falar que você está com demônio, deixa para lá. O seu alvo, o seu foco tem que ser a tua saúde mental, espiritual. E o teu foco tem que ser Cristo. E quando Jonas entende que se ele se jogar é suicídio, ele vai para o inferno, ele fala assim, então, o problema é comigo. Só que tem uma coisa, eu sei um jeito de cessar. Vocês me lançam ao mar. E aí acabou todo o problema de vocês. Aí os homens, eu acredito ali, conjecturando, que é coisa de quem ministra a palavra de Deus, deve ter falado assim, se joga tu, cara, tá doido? Se esse teu Deus está fazendo tudo isso, porque tu errou com ele, foi desobediente, se joga tu. Porque se nós pegarmos e te jogarmos ali, esse teu Deus vai fulminar a gente aqui. E aí Jonas falou assim, não, eu não posso fazer isso. Porque se eu fizer isso, eu vou para o inferno. Entendeu? Porque suicídio é inferno, não tem outra palavra me diz isso. Então vocês vão ter que me jogar e Deus não vai condenar vocês, não. E aqueles homens se juntam, pega Jonas e joga. E aí, como o nosso Deus é um Deus de misericórdia, o que ele faz?
ele providencia ali um peixe. Aí tem uns pregadores que falam baleia. A Bíblia não diz isso, diz peixe. É igual assim a árvore do conhecimento, da sabedoria. Eu já ouvi pregador dizer que é maçã. Não é maçã, é um fruto. A Bíblia diz um fruto. Como a Bíblia diz também, um peixe. Não diz baleia. Enfim, podia ser até um tubarão, porque Deus é Deus, ele confunde mesmo. Ele complica para depois ele explicar. Porque ele é Deus. Você quer ver algo que eu estava falando com a missionária hoje, sem fugir do assunto? Deus, ele manda que Moisés toque na rocha para brotar água para aquele povo beber. Mas a Bíblia também diz que Moisés era o homem mais manso que tinha, não era? Mas aquele povo enchia a paciência de Moisés, não enchia? Aquele povo começava a questionar. Nós saímos do Egito. Eles gostavam de ser escravo, porque assim, as pessoas elas gostam de ser escravizadas, elas gostam de ser pisadas, elas gostam de ouvir humilhação. Elas gostam. E aí, quando elas encontram pessoas que a tratam com amor, com carinho, elas não estão acostumadas com isso. E aí elas começam a questionar. Ué, por que tá me tratando assim? Por que não fala a verdade que eu preciso ouvir? Sabe? E aí Deus manda que Moisés toque. E aí Moisés ele se ira com aquele povo que começa a questionar, era melhor que estivesse no Egito, era melhor comer a cebola, comer as bolotas dos porcos, as imundícies dos porcos, ser escravo. E aí Moisés ele fica tão irado com aquele povo que ele pega o seu cajado e bate na rocha, fere a rocha. E aí a Bíblia diz que Deus falou para Moisés, por causa da tua atitude, tu não entrarás na terra prometida, só Calebe e Josué. Beleza. E aí Moisés vai em um monte que o Senhor manda, e aí Moisés fica 40 dias. E aí aquele povo que saiu do Egito acostumado a adorar imagens, né? A não reconhecer Deus como Deus soberano. Aquele povo começa a falar com Arão. Arão novamente. Arão erra e se arrepende. Tá vendo que Deus maravilhoso ao qual nós servimos? É um Deus que nós erramos, nos arrependemos. E esse Deus, ele tem misericórdia. Aí Moisés fica 40 dias. Aí aquele povo começa a encher a cabeça de Arão. O que Arão faz? Arão não aguenta. E fala assim, traz aqui os anéis, tudo que vocês tiverem aí de ouro, traz aí. E aí Arão faz um bezerro de ouro, né? E aí no momento que Arão faz, que aquele povo ele começa a se prostrar, adorar e buscar alimento, e ali adorar, e agora nós temos um Deus para nos consolar, né? E aí Deus fala o que para Moisés? Moisés, desce lá, porque o teu povo... Ué, mas como pode? Deus não se aborreceu com Moisés porque Moisés se aborreceu com o povo? Porque o povo começou a questionar? Moisés bateu, feriu a rocha? Aí Deus fala para Moisés, o teu povo... Você explica, Deus? Porque eu não explico. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele faz como ele quer, ele age como ele quer. Então eu vejo que Jonas, ele foi engolido por um peixe. E aí Jonas não podia, pelo líquido que tem no nosso estômago, para digerir o alimento, Jonas não podia ser corroído no estômago daquele peixe. Podia. Mas Deus guardou ele ali. E aí Jonas fala assim, olha, eu estou no inferno. Ele viu ali aquele estômago daquele peixe como um inferno. E ali ele começou a falar com Deus, ele começou a orar a Deus, questionar a Deus. E aí, como Deus tem um propósito e nada para Deus é em vão, o que Deus faz? Deus faz aquele peixe expelir Jonas lá em Nínive. Olha, e aí Jonas entra ali e começa a entrar naquela cidade de Nínive. Irmãos, eu já estou acabando. Por favor, deixe o nome aí para orar, que eu quero orar por você. Por favor, só mais 5 minutinhos eu já encerro a palavra para entrar na oração.
E aí Jonas começa a entrar gritando, se arrependa ou morre, se arrependa ou vou morrer, se arrependa ou vou morrer. E a Bíblia diz que aquele povo ele foi tomado de tão grande temor, desde o rei daquela cidade, do maior até o menor. E a Bíblia diz que aquele povo ele se vestiu de saco, porque nós sabemos que naquela época saco era sinal de humilhação. E aquele povo se arrependeu, né? E ali Jonas ele ficou revoltado. E aí a gente vê, né, em Mateus, livro de Mateus, todo ele 24, está falando sobre a grande tribulação e fala que é só o princípio, né? E diz sobre surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A Bíblia diz o quê? Aquele que persevera até o fim. Eu não posso entrar no evangelho hoje, professar a palavra de Deus e achar que amanhã eu vou sair e vou estar salvo, não. Olha só. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. E então virá o fim. Só virá o fim quando toda a terra for sabedor. Vamos levantar? Só um minutinho. Quando toda a terra for sabedor que Deus é o Senhor. Quando toda a terra reconhecer que Deus é o Senhor. Eu não quero adorar, mas eu tenho que reconhecer que Ele é Deus. Eu não quero buscar, mas eu tenho que reconhecer que Ele é Senhor. Eu não quero servir, mas eu tenho que reconhecer que é Ele que me dá o ar para respirar. Eu não quero servir, mas eu tenho que reconhecer que é o Senhor quem me sustenta, é o Senhor quem me justifica, é o Senhor quem guerreia as minhas guerras. Eu tenho que reconhecer. E nós sabemos que aí há povos ribeirinhos que ainda não tomaram conhecimento do Senhor. Há indígenas que ainda não sabem que Deus é o Senhor. Aí a Bíblia diz em Mateus 24 que aquele que persistir até o fim, esse terá a coroa da vida. E aí não diz assim, eu vou entrar para o evangelho hoje, eu vou fazer hoje e amanhã acabou. Eu vou ficar no evangelho 2 anos e depois eu me arrependo e acabou. Não, irmãos. É persistir, é perseverar até o fim. Até o fim. Porque o Senhor Jesus, Ele não veio aqui e Ele ficou até o tempo que Ele queria, não. Ele ficou e perseverou até o fim. Porque nós vemos no livro de Apocalipse, capítulo 2, vai falar sobre a mulher. Fala sobre o nascimento do Senhor Jesus. E Satanás, ele estava presente ali para querer até matar o Senhor Jesus ali, naquele nascimento. Os demais eu anoto depois. E nós vemos ali o seguinte, que Satanás ele estava presente. A Bíblia relata isso. Em Apocalipse 12. Que ele estava presente no nascimento do Senhor Jesus. Né? Prova disso que ele colocou pessoas para perseguir. O próprio Faraó, né? Ele perseguiu. Aquele rei daquela época perseguiu. Porque quando foi dito que haveria um Salvador, ele entendeu ali que haveria um perigo de alguém tomar, né, o seu reinado. Haveria um perigo ali de alguém fazer algo e destronar. Porque às vezes é assim, a pessoa ela não está preocupada em servir a Deus. Ela está preocupada em mostrar o que ela tem, sabe? Preocupada com seus bens. Mas a Bíblia diz assim, que nós não vamos levar nada. Anteontem eu falei na live sobre isso, né?
que a gente morre e não leva nada, principalmente nessa Covid aí, que nós sabemos que é caixão fechado, a pessoa posta dentro de um saco preto pelada, né? Então, o que a gente tem? Se você tem casa, se você tem casa de praia, se você tem carros importados, bons carros, se você tem joias, né? Você não vai levar nada, não adianta. Entendeu? Então, busquemos a Deus sim a todo momento, porque a palavra de Deus diz que aquele que persistir até o fim, esse será salvo. Nós temos aqui nosso caderno de oração, que eu mostro sempre, né? Os nomes aqui, aqueles que estão deixando o nome agora, tá? Eu quero dizer para os irmãos que eu vou estar na minha casa, né, orando, a missionária Priscila na casa dela orando, e vamos aí seguir juntos, sempre orando, intercedendo, né, porque foi aquilo que o Senhor nos colocou para fazer, né, a obra dele, intercedendo. Não me importa quem são vocês, eu estou preocupado em fazer a obra de Deus e entender que somos todos irmãos em Cristo, somos todos filhos do Criador e precisamos sim orar por aqueles que necessitam, como eu também necessito. Eu peço que vocês também orem por mim quando forem orar, né, para que Deus ele venha a cada dia me dar a sabedoria, discernimento da palavra dele, né, para que eu possa entender sempre que independente de onde o Senhor me colocar, o importante é eu fazer a obra dele e reconhecer, como o apóstolo Paulo, que sou pobre e miserável,